De volta para toda a nossa audiência agora, vamos chamar o Felipe Salto, que é colunista do UOL, economista-chefe da Warren, está aqui conosco para trazer o ponto de vista do mercado, né, diante dessa operação tão grande. Salto, obrigado por ter aguardado, bom retorno das férias, estão os dois de verde, esperançosos que o caso vai andar, vai gerar consequências. E aí, Salto, o que você me diz? Boa noite. Boa noite, Diego, boa noite, Daniela. Olha, é uma coisa impressionante que a cada dia surgem mais e mais informações e novidades, né? Você corta uma cabeça, que nem aquele monstro, a Hidra, né, da mitologia, e nascem três, ou até mais do que três, a cada decepada. Então, é muito preocupante porque o Brasil tem um sistema financeiro que é bastante sofisticado. Nós tivemos nos anos 90, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o chamado PROER, que foi um programa importante de reestruturação, de saneamento do sistema financeiro. E mesmo assim, Diego, nós chegamos a esse ponto de ter um caso como esse que vai entrar para a história, provavelmente, do país, como um dos maiores escândalos, né? Obviamente que nós temos que respeitar e esperar os tempos, né, próprios da política e do processo, do devido processo legal. Estava ouvindo aqui a sua conversa com a Dani e com o doutor Gustavo antes também, mas o fato é que a grande preocupação do ponto de vista econômico é como isso pode transbordar para os preços dos ativos, para os indicadores principais como a bolsa, a taxa de câmbio. E por quê? Né? Porque o que esse caso pode revelar além do que já se sabe, né? Até onde os tentáculos dessa trama toda vão se estender. É muito grave o que nós estamos passando e eu acho que vai ser um teste fundamental para as nossas instituições. E a liquidação que o Banco Central fez deve ser louvada. O Banco Central é uma das instituições mais sérias que nós temos. A liderança hoje do Gabriel Galípolo tem sido fundamental e ele tem se provado também nesse momento de crise importante, né, para segurar bem as rédeas nesse momento. Verdade. É isso. O nosso tempo correu. Eu quero falar contigo também, Salto, sobre a decisão do presidente Lula de vetar aqueles recursos que iriam para emendas, né? Deputados já estavam ali ansiosos para destinar recursos para suas bases em ano eleitoral. O presidente Lula vetou essa destinação milionária, bilionária, né, de recursos, que cortaria verba de programas sociais, né? Por exemplo, programas de educação, né? Seriam cortados. O pé de meia é um deles. Esse é mais um episódio, Diego, dessa desestruturação do processo orçamentário que nós já estamos acompanhando aí, pelo menos desde 2015, com a promulgação daquela emenda constitucional número 86, que foi o ovo da serpente de todo esse processo de emendas impositivas, e sem contar o capítulo do orçamento secreto e tudo que nós estamos vendo agora. O que está em discussão nesse momento? Os parlamentares receberam a proposta do Executivo e, no apagar das luzes de 2025, resolveram fazer remanejamentos. Primeiro, com base na própria reestimativa do governo de alguns parâmetros, né, como o IPCA, a inflação. Então, como você tem despesas obrigatórias, a exemplo da Previdência, que são indexadas à inflação, são afetadas pela inflação, então, quando houve essa revisão nas projeções, a despesa que estava inicialmente na proposta de lei orçamentária anual ficou mais baixa. Mas o governo se antecipou a isso e indicou para os parlamentares o que era para fazer com aquele dinheiro. Não obstante, eles decidiram alocar esses recursos para outras finalidades. E é por isso, então, que veio, que está sendo construído esse veto em valores significativos, né? Como mostrou bem hoje a matéria da Folha de São Paulo da Ediana Tomazelli. A outra questão, Diego, é que também aí em valores menores, né? Mas que em valores absolutos são bastante significativos também, centenas de milhões de reais, são questões de retirada de recursos, de despesas como o pé de meia e o auxílio gás, também para guarnecer esse duto das emendas.
Então, é mais um capítulo dessa desestruturação, como eu comecei falando, desse desmonte do processo orçamentário. E quanto a isso, vai ser preciso esperar tempos mais calmos, provavelmente, para que se avance com uma reforma fiscal orçamentária à altura de resolver esses problemas. Estamos longe de tempos calmos, meu amigo Felipe Salto. Obrigado por hoje, Salto. Desculpa aí, a gente te deixou aguardando, mas é porque a conversa foi fluindo, né? Mas faz parte, meu amigo. Obrigado. Como é que foi de férias? Viajou? Ficou por aqui? Tudo certo. Eu fui para Ilhabela e depois fui para Floripa. Descansei bastante. Muito bem. Prazer, o nosso Felipe Salto. Um abraço, Felipe. Meus gatos deram um pulo aqui com a minha gargalhada. Salto, a culpa foi toda minha, que o Sarzo é muito educado e aí ele assumiu um pedacinho, mas perdão. Feliz ano novo, querido. Imagina. Vambora. Eu aprendi aqui com você, Dani, e com vocês todos. Um abração, feliz ano novo. Valeu, meu amigo. Um abraço.